Olá pessoal, que a paz de Jesus esteja com todos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui então no nosso segundo dia. Vamos dar uma debruçada no Provérbios 2, que fala agora do valor da sabedoria. No 1, a gente falou ali sobre o propósito dos provérbios, né, que são experimentar, né, vivenciar. Não é algo teórico simplesmente, mas é algo que eu experimento, que eu vivo. A sabedoria e a disciplina, e compreender as palavras que dão discernimento. Amém? E a gente falou sobre o temor do Senhor, que prepara o meu coração. Né? O temor do Senhor ele me leva para esse lugar de filho, de humildade, de aprendizado. Né? No 20, o rei Salomão nos convida, ele faz um convite à sabedoria, né? Onde fala que a sabedoria clama em alta voz. Então a sabedoria de Deus está em todos os lugares. E Deus usa pessoas para falar com a gente em todos os momentos, né? Então a gente tem que estar sempre com esse coração disposto a aprender. E aí no 2, hoje, ele vai falar agora, né, saindo desse lugar do convite à sabedoria, agora ele vai trazer para nós, expor para nós o valor da sabedoria. E ele começa de novo chamando meu filho, né? Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então aqui de novo, né, ele traz essa ideia de se colocar num lugar de humildade, aceitar, guardar, clamar, gritar bem alto. Né? Então esse lugar de busca, de desejar, né, de querer, de almejar. Então a gente vai entender o que é o temor do Senhor, né? E através do temor, de eu ter esse coração aberto, quebrantado, eu vou achar o conhecimento de Deus. Amém? Então, o conhecimento de Deus ele não é um conhecimento que a gente está acostumado, habituado na nossa vida terrena, na nossa vida humana, né? Ele é um outro tipo de conhecimento, um discernimento que tem outros padrões, né? Então, aquela pessoa que muitas vezes ela se considera uma pessoa boa na sociedade, não quer dizer que ela seja vista como uma boa pessoa diante de Deus. São outros padrões, né? Então, o que acontece? Só o fato de eu não me preocupar com o que Deus pensa e eu simplesmente me considerar sendo uma pessoa boa sem considerar o que Deus pensa na palavra dele, isso já me reprova, porque já mostra que eu não tenho temor do Senhor, que meu coração ele não está disposto a aprender aquilo que o Senhor tem para me falar. Vamos rapidinho em Mateus 13:10. Vou fazer um link aqui. Mateus 13:10 fala assim, ó. E aí os discípulos se aproximaram de Jesus, né, e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E aí Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, ele cita uma passagem no Antigo Testamento, né? Porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então existe uma cura, né? Quando a gente se abre para o conhecimento de Deus, tá? E o Jesus estava ali confirmando aquilo que o rei Salomão já tinha dito sobre esse temor do Senhor, né? Que para eu ter esse entendimento, esse conhecimento de Deus, eu preciso me colocar no lugar de humildade. E ali os discípulos perguntam por que o Senhor fala por parábolas, né? Não é na tua vontade que todo mundo entenda, porque para algumas parábolas precisava parar e se aprofundar, né? Para entender o que Jesus está querendo dizer ali. E ele quis dizer que aqueles que realmente tiverem temor
de Deus no coração, que quiserem, ali como fala no Provérbios 2, eles precisam estar gritando, clamando, porque eles têm muita fome e vontade de discernimento e sabedoria de Deus. Esses vão se aprofundar nas escrituras, eles vão, não de uma forma difícil ou complexa, mas um interesse mesmo, um coração interessado, né? Um coração ensinável ali, vai se aprofundar, vai se interessar e vai entender e vai adquirir esse conhecimento, essa sabedoria. Aquilo que a gente teme é a fonte da nossa sabedoria. Então aquilo que tu teme hoje é a fonte da tua sabedoria. Se tu teme a Deus, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Mas se tu teme coisas humanas, então a sabedoria humana vai ser o princípio, a fonte da tua sabedoria. E aí ele continua ali no 6, né? Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege. Quem anda com integridade, pois guarda a vereda dos justos e protege o caminho dos seus fiéis. Aqui ele traz novamente essa ideia de que a sabedoria me protege. Então você entenderá o que é justo, direito, certo, e aprenderá os caminhos do bem. Então muitas vezes a gente acha que a gente sabe o que é bom, mas na verdade aquilo que o Senhor tem é diferente do que o entendimento, a sabedoria humana nos apresenta, né? Então na verdade, diante de Deus a gente não sabe o que é certo. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Então, quando a gente acha que a gente é bom, a gente já está num lugar onde a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe, não tem discernimento do que é bom, a gente acha que sabe, né? A gente não se coloca como aprendizes para que Deus nos mostre, porque Ele que criou todas as coisas, Ele nos criou, Ele criou o mundo, né? Então, a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Então é muita prepotência nossa querer tirar conclusões, né, daquilo que a gente tem nos nossos poucos anos de vida. Lá em Tiago fala que a nossa vida é como uma neblina, né? Quem que somos nós? É uma neblina que aparece e logo o sol vem e ela se dissipa, né? Então é assim a nossa vida. E é muita prepotência nossa achar que a gente sabe o que é certo e o que não é. Que a gente sabe o que é bom e o que não é. Então, no 10 ali, fala, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma, né? Então, quando eu me exponho à sabedoria de Deus, eu entro nesse lugar que a sabedoria me encontra, né? Eu clamo, eu busco, eu me exponho e o conhecimento me encontra, né? E ela se torna agradável à minha alma. Então, quando eu estou fechado, quando eu não tenho temor do Senhor, quando eu estou fechado para as coisas de Deus, isso é desagradável. Por isso que as pessoas que ainda não conheceram a palavra, não tomaram para si a palavra, é desagradável ouvir essas coisas. Não é bom, dá coceira nos ouvidos, né? Porque está indo de encontro, tá indo contra aquilo que elas têm como certo. E é esse lugar mesmo de confronto que a palavra nos leva, que Deus quer nos colocar num confronto, onde confronte as nossas próprias opiniões, as suas próprias concepções das coisas, né? E é ruim uma pessoa chegar e te dizer, olha, me desculpa, mas tu tá errado. Me desculpa, mas aquilo que tu acredita ser bom não é bom, né? E com referência a quem? A Deus. E é Ele que criou todas as coisas, e a palavra dele é revelada para que a gente não caia nesse engano, né? E aí ela passa a ser agradável quando eu me exponho, quando eu me rendo, quando eu paro de lutar, quando eu baixo minhas armas, né? Quando o mundo ele tá em guerra com Deus, né? E através de Jesus nós agora podemos ter paz com Deus, nós podemos nos tornar amigos de Deus, e ser amigo de Deus e ter paz com Deus vai justamente isso aí a favor da concepção das verdades dele, né? E o mundo ela tá indo contra, ela é o contrário. Deus ele tá com um plano, ele tem as suas verdades, e Jesus trata o Espírito Santo que atua no mundo, né? Que veio depois que Jesus subiu, ele deixou o Espírito Santo, e ele chama de o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas ele habita em nós e estará em nós para sempre. E no 16 fala ele também o livrará da mulher imoral. Então tá falando aqui ainda de proteção, né? Tá falando aqui do valor da sabedoria, né? Que a sabedoria ela tem um valor de proteção. Então ela nos livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas.
Essa mulher imoral aqui, a gente pode trazer ela não somente para o fato de uma mulher que realmente quer ter um relacionamento, né, quer seduzir, mas a gente pode trazer para uma situação de traição, né, onde pessoas ao longo da nossa vida nos traem, pessoas que a gente confia, que a gente cria expectativas, né, que a gente aposta, né, que a gente investe muitas vezes até tempo e a nossa própria confiança, né, nas pessoas, elas podem nos trair, né? E aqui está dizendo que a sabedoria, ela nos guarda dessas pessoas. Então está falando que de sedução, sedução com palavras. Então pessoas vêm com palavras boas, coisas que vão te trazer confiança, né? Ela vai te fazer confiar nela. E fala de abandono. Então ela te seduz, ela te faz tu criar uma confiança e depois ela te abandona. Isso muitas pessoas, né, no mundo fazem isso. E fala de aliança, né? Elas fazem alianças e elas não têm a palavra delas, na verdade, hoje em dia as palavras das pessoas elas não valem nada, né? E aquilo que elas não honram, né, a palavra delas, né? Por isso que precisa ter tanta tanta desconfiança, né? Quando, por exemplo, você vai fazer um negócio com uma pessoa, tem que ir lá no cartório, tem que autenticar, tem que dar algo que vai garantir que aquela pessoa vai estar realmente te cumprindo com a parte dela, né? E antigamente não, antigamente a palavra da pessoa valia muito, né? Então, essa pessoa ela vai fazer aliança contigo, ela vai te abandonar, ela vai te trair. E essas pessoas elas vão te conduzir à morte, né? A morte talvez espiritual, a morte onde tu te coloca num lugar que tu é uma pessoa que não confia mais em ninguém, né? Então a sabedoria de Deus ela vai te guardar desse tipo de pessoa. E no 20 fala da sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra. E os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os fiéis serão arrancados. E aqui eu achei interessante no 20 que ele fala em andar nos caminhos dos homens de bem, a manter-se na vereda dos justos. Então existe dois estágios, digamos assim, né? Tanto para o mal como para o bem. Tanto para os caminhos de Deus como para os caminhos dos perversos, né? Dos homens, do engano, né? E eu me lembrei de Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui também ele tá trazendo estágios, né? E a gente tem esses estágios. E eu queria trazer essa reflexão dos estágios que a gente vai se encontrando. E nesse ano tu pode escolher qual estágio, por onde tu quer andar, onde tu quer se deter e onde tu quer se assentar. E aqui então traz essa ideia de bem-aventurado o homem que não anda. Então a pessoa está andando, ela não parou ainda, ela está andando por um caminho que vai levar ela para a morte, mas ainda não levou, ela ainda está levando a vida dela normal. E aí ela não se detém, então ela parou, ela não está mais andando agora, ela está parada ali e ela está se acostumando, se amoldando aquele ambiente, aquela realidade, né? E aí depois ele fala que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quando a gente se assenta, é porque a gente cria ali raízes, a gente cria vínculos, né? Então, quais mesas a gente vai se assentar neste ano? Quais caminhos a gente vai andar? Quais caminhos a gente vai se deter? Quais caminhos a gente vai andar e quais caminhos a gente vai parar, permanecer e quais a gente vai se assentar, né? Então, lá em João 15:4, Jesus fala assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então não adianta a gente andar pelos caminhos, né? A gente precisa permanecer e se deter e se assentar nos caminhos do Senhor para obter a sabedoria e conhecimento que vai nos guardar de tudo de ruim que possa vir, né, na nossa vida neste ano, agora que está se iniciando. As previsões não são muito boas, infelizmente, né, para esse ano, em relação política e essas coisas todas estão acontecendo no mundo aí. Mas graças a Deus que a gente tem esse recurso que ele não depende daquilo que está acontecendo aqui, ele está fora, né? Ele está fora do espaço-tempo, fora de toda essa loucura que está acontecendo. E ele nos chama hoje para permanecer com o coração aberto, com o coração quebrantado e disposto, né, a aprender aquilo que ele tem para nos ensinar, que é isso que vai nos guardar e nos manter de pé. Então vamos fechar nossos olhos, agradecer ao Senhor por essa reflexão. Senhor, muito obrigado pelas revelações da Tua Palavra, que nós venhamos a permanecer
de pé, que nós venhamos a nos assentar à Tua mesa, Senhor. Ter uma comunhão íntima contigo neste ano, através da Tua palavra. Que o Senhor venha trazer esse conhecimento não somente no nosso intelecto, mas para o nosso coração, e que a gente venha externalizar isso, Pai, na nossa vida, e sermos, assim como Tua palavra nos diz, que nós somos o sal da terra, que faz a diferença, que traz o tempero para esse mundo caído, que a gente traga, Senhor, a Tua verdade e resplandeça a Tua luz, Senhor, onde nós andar, que a Tua face, Tua glória venha resplandecer, venha refletir na nossa, Senhor, e a gente venha a ser a luz do mundo, que traz a Tua verdade, Pai, que não se engana, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos zombadores, e muitas vezes essas pessoas que são citadas não são pessoas ruins, mas pessoas que não conhecem e não se preocupam em conhecer as Tuas verdades, mas que o Senhor venha nos revelar e manifestar isso aos quatro cantos do mundo, a Tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.